Hoje eu estou sentindo de conversar com você que está sentindo ou já sentiu uma sensação de estar preso aqui nesse mundo, uma sensação de falta de sentido. Aqui no mundo isso pode ser conhecido, sei lá, como depressão, desânimo, frustração, paralisação, sabe? Quando você fica paralisado. Mesmo a ansiedade, no fundo tem um pouco disso, assim. Eu acho que todas essas coisas, na verdade, são um grito, sabe? Um chamado profundo do nosso coração por Deus, que é o sentido da vida. E isso é um assunto muito profundo para mim, porque eu já visitei muito esses lugares. E olhar para isso é sempre um treino, sabe? Mas olhar com a visão de tudo que eu aprendi com Jesus no curso em Milagres é muito libertador, e é sobre isso assim que eu queria falar hoje. E não por acaso, ontem eu fui ao cinema assistir o filme do Elvis Presley, esse que lançou agora com Tom Hanks. E a história do Elvis é muito didática para a gente conversar sobre isso, assim. Eu saí do cinema bem mexida, assim, bem tocada. E já tem um tempo já que eu aprendi com David Hoffmeister, né, a usar esses filmes, a entregar esses momentos de assistir filme para o Espírito Santo, convidar mesmo o Espírito Santo para ir comigo e usar essa experiência para me mostrar o que eu preciso ver na mente. Então, o propósito não é assistir ao filme, então não sei nem dizer sobre, sei lá, a atuação, sobre como é que eles chamam, a fotografia, cenografia, sei lá. O foco é esse conteúdo, sabe? É assistir a mente enquanto a gente assiste o filme. Então foi uma experiência muito profunda toda vez que eu levo o Espírito Santo comigo para assistir um filme. Uau, quanta cura, assim, quantos milagres. E foi muito profundo assistir, assim, o caminho, o que parecia ser, né, o caminho do Elvis aqui nesse mundo. E o quanto ele se sentia preso. Inclusive, a principal música do filme é aquela em que ele canta, né? Eu chamo isso de uma armadilha. Tem uma parte do filme que ele fala: eu tô preso numa gaiola de ouro. E é exatamente isso que o ego faz com a gente. Ele nos prende em várias gaiolas de ouro. Aquela que você comprar, aquela que você escolher. Então, esse é o ponto, né? Tem uma escolha ali. É muito profundo olhar para isso, porque profundo e necessário, assim, porque na verdade o desejo de todo mundo é ser livre, né? E pro Elvis, no filme, a liberdade dele estava em viajar o mundo, né? Ele sonhava em viajar ao mundo fazendo shows pelo mundo inteiro. Só que o empresário dele não tinha passaporte, era todo ilegal, e ele ficava o tempo todo, parecia que ele estava sabotando ele para
não fazer essa turnê internacional. Então, ele armava todo um cenário para prender o Elvis nos Estados Unidos, em Las Vegas, né? Inclusive, negociou lá um hotel maravilhoso, onde o Elvis podia fazer o show que ele quisesse. E aquilo foi tão sedutor para ele que ele acabou se rendendo. E o filme todo mostra a nossa dinâmica com o ego, assim, muito didático mesmo. Porque é isso que está acontecendo o tempo todo, sabe? O nosso coração está sempre nos pedindo para ir além. E guardem essa palavra, porque essa palavra além é a chave que abre qualquer gaiola de ouro. Além. Então, tem sempre na gente, tem sempre esses dois movimentos. O seu coração te pedindo para ir além, te inspirando, te guiando para ir além. E esse além, no mundo, ele pode significar várias coisas diferentes. Né? Então, no caso do Elvis, podia ser uma turnê internacional, em algum momento era ele dançar do jeito que ele queria, se expressar do jeito que ele queria, enfim, viajar ou dar um discurso, fazer um discurso que o empresário dele não deixava ele fazer. Enfim, seu coração está sempre te guiando, te convidando para ir além. E o ego está sempre te barrando, te prendendo, te segurando para você não ir além. Né? Então, conhecer esses movimentos é muito libertador, sabe? Da gente entender. Só que, e a grande armadilha é o quê? A gente não pode ver, né, o ego. A gente só pode ver o que ele faz, assim como a gente não vê o ego, a gente não vê o Espírito Santo, a gente vê os efeitos, né, do ego, os efeitos do Espírito Santo. Então ele usa as pessoas, os cenários que ele sabe que a gente compra, né? Então na história do Elvis, estou usando aqui muito didaticamente, obrigada Elvis, meu Deus, meu gatinho Elvis. Eu falei, uau, tem alguma coisa aí, né? Obrigada, Elvis, por demonstrar esse caminho, assim, ó, realmente, sabe? Por encenar ali para onde não ir. Porque às vezes a gente aprende por essas experiências de contraste, né? Claro, dá para aprender com Jesus, com Gandhi, com Madre Teresa, com Madalena, tantos santos místicos, né, professores espirituais que foram além. É possível sim aprender com eles, mas é muito possível aprender também com o que parecem ser esses personagens do mundo que não foram além, né, que ficaram no mundo, que escolheram ficar no mundo, que escolheram a fama, o sucesso, o reconhecimento, o dinheiro, o ego, né? Compraram os planos do ego o tempo todo. E não por maldade, gente, eu juro, eu vi muita inocência nele. É que é uma armadilha mesmo. I call it a trap. A música dele. I can't get out. Because I love you too much, baby. Ele tá cantando pro ego. É isso, ó. Eu chamo isso de uma armadilha. Eu não consigo sair. Porque eu te amo demais, baby. É o que o ego quer que a gente canta pra ele, entendeu? I call it a trap. Ele faz várias armadilhas e a gente não sabe porque, na verdade, a gente ama esse ego. A gente protege ele, entendeu? E são muitas armadilhas. Então, na história dele, que era o que eu estava contando, isso apareceu em diferentes momentos. Primeiro, estava o ego, usou a mãe dele, né? Encenando todo o medo dele dar o passo além, de cantar, de se expressar, de fazer a primeira turnezinha dele. Então, foi a mãe ali. Aí depois foram várias, né? Mas aí, citando os principais aqui. Depois o empresário dele começou a usar a segurança do corpo, porque o Elvis viveu em uma época que foi muito reprimida, né, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era muito repressor na época e tiveram vários casos, né, de pessoas que morreram. Então, o Luther King, o Kennedy, né, que foram baleados ali, enfim, mortos.
alguns outros líderes negros na época que ele tinha afinidade. Então, o agente dele, o empresário dele, que chamava Coronel, sabia que isso pegava ele. Então, ele pegava esse assunto e começou a colocar muito medo da morte do corpo, da segurança no corpo, e isso foi a primeira armadilha que ele aceitou para não ir além, para não fazer a turnê internacional dele. Entendeu? Então, eu tô citando isso, gente, porque, de novo, parecem os personagens, parecem as histórias, mas tudo isso é o ego usando para te travar, para te prender, para te impedir de ir além, porque ir além significa a dissolução completa do ego. E é muito bonito, porque na verdade o Elvis foi além em vários momentos da história dele, e você via na expressão dele, sabe, nos efeitos do que ele fazia, o efeito dessa escolha, né, de ir além. E também assistimos muito os efeitos da escolha de não ir além. É muito didático assistir esse ano, para ver perfeitamente os momentos em que ele escolheu ouvir o Espírito Santo. E pá, expandia, e uau! E os momentos em que ele escolhia o ego e se diminuía, se prendia, perdia o brilho, se sentia preso, se sentia frustrado, se sentia controlado. Enfim, eu sinto que é importante a gente conversar sobre isso, porque esse ir além, né, ele está disponível para a gente a todo instante. A todo instante tem um convite do Espírito Santo para nos levar além. Eu não sei o que isso significa, né, no que parece ser a sua história, né, qual personagem, qual situação que o Espírito Santo está usando para te convidar para ir além. Mas eu tenho certeza que a cada cenário, com tudo que está acontecendo na sua vida, já nada precisa acontecer diferente. Você tem sempre esses dois chamados: o ego querendo te prender numa gaiola dourada e te convencer que você precisa jogar esse jogo do mundo, seguir as regras do mundo, e o Espírito Santo te convidando para ir além, para expandir, para ir além com ele, além, literalmente além das regras do mundo, literalmente além do mundo, né? Viver de um lugar inspirado, guiado, expandido, né? Com sentido. E o único lugar que a gente encontra o sentido quando a gente aceita ir além. De novo, não sei como isso significa para você na forma, mas se você está experimentando essa falta de sentido, essa limitação, essa sensação de estar presa porque você está ouvindo o ego, você está preso em alguma gaiola dourada que ele te vendeu. Esse é o preço da transigência. E o contrário, né? Se você quer experimentar a paz de Deus, se você quer experimentar essa expansão, se você quiser experimentar... eu não tenho nem palavras, assim, ó, esse amor profundo, toda a graça de Deus, experimentar e expressar e compartilhar isso, você precisa ter coragem de ir além dos seus medos, né? E é um passinho. Tem um momento muito lindo em Curso em Milagres que Jesus fala isso, que ele fala: muitas pessoas perderam a vida, que é o suicídio, enfim, que foi o caso da Marilyn Monroe, do Elvis Presley. Tivemos, né, vários personagens aí na história que nos ensinaram isso. Então, muitas pessoas perderam a sua vida porque eles não deram um passinho além. Tudo que ele pede pra gente é essa nossa disponibilidade e intenção de dar um passinho. A gente tá a um passinho desse mundo, é um passinho mesmo, gente, assim, ó. Quando a gente está muito preso e, sei lá, afundado nessas ideias, não parece que está tão perto, mas é um passinho além que ele pede. E não sei, ele está te pedindo agora, assim, algum passinho além, sabe? E é lindo porque o seu coração, ele já sabe o que precisa fazer para ser livre. O Espírito Santo está te dando isso o tempo inteiro. Ele já está te dando, ele já está te guiando para ir além.
Então, o convite aqui é: observa, sabe, tudo que está te prendendo, que está te limitando, que está te convencendo de ficar no medo, de se limitar, de se diminuir, de ser pequeno demais, né? Porque o ego pode usar tudo. Ele pode usar a sua mãe, ele pode usar seu marido, sua esposa, seu filho, seu trabalho. Assim, qualquer forma do mundo o ego pode te usar, né? O seu corpo, a sua saúde. Gente, é só, qualquer forma do mundo o ego pode usar para te prender no medo, para te limitar, para te convencer de que você precisa estar nessa gaiola dourada. E, inclusive, a parte boa, que foi isso que eu acho que foi o grande presente do Elvis e de tantos outros artistas famosos, né, que escolheram essa gaiola dourada, porque às vezes é uma gaiola negra, uma gaiola preta mesmo, você, né, de medo da morte, medo, sei lá, medo do sofrimento, medo da doença, medo da morte de alguém. Às vezes a gaiola é preta mesmo, assim. E às vezes é a gaiola dourada. São as promessas do ego que você vai ser feliz quando tiver tal coisa. Que, sei lá, você precisa ser reconhecido. No caso do Elvis, ele começou sonhando com um Cadillac rosa, que ele queria dar para a mãe dele. Nossa, que linda, super nobre. Você quer trabalhar muito, você quer ter dinheiro, fama, sucesso, você vai fazer um pacto com o ego, literalmente, porque ele fez um pacto com o diabo ali, com esse coronel, para ter o Cadillac. Aí depois o Cadillac já ficou pouco, né? Depois ele quer o quê? Depois ele fez um outro pacto, vendeu a alma, ficou exausto. Ele fazia 40 shows seguidos, assim, exausto. O coronel, esse empresário dele, contratava um médico para dar drogas para ele conseguir. Imagina, gente, é absolutamente exaustivo, 40 dias seguidos de show. É desumano mesmo, assim. E ele ia fazendo pacto atrás de pacto, porque o ego vinha e falava: que tal agora? Então tá, se você fizer 6 semanas de show, a gente vai fazer essa turnê internacional. E ele ia lá: então tá. Agora, se você fizer isso, mais isso aqui. Então tá, entendeu? Então, ó, vamos mesmo, assim, olhar para essas gaiolas que ele oferece pra gente. Muitas vezes a gente não percebe que tá entrando nessas gaiolas. E no fim, no fundo, né? Claro que todo esse movimento do ego, ele é inconsciente. Ele é inconsciente. Como eu falei no início, no fim, todo esse movimento dele era um chamado por Deus. Todo movimento que a gente faz no mundo é um chamado por Deus. A depressão é um chamado por Deus. A ansiedade é um chamado por Deus. O suicídio é um chamado por Deus. É um grito por um sentido, por Deus. É um grito. Todo esse movimento a gente está realmente chamando por Deus. Só que a gente vai chamar por Deus no ego. A gente pede ajuda pro ego, entendeu? Que vai sempre nos oferecer a próxima armadilha, a próxima prisão ali, a próxima gaiola. Negra ou de ouro ali, tanto faz, é a mesma coisa, você fica preso do mesmo jeito. E em um dos últimos shows dele, teve uma música que ele cantou mesmo pra Deus, sabe? Que ele expressou esse chamado dele. E é isso, assim, no fundo, Deus está cantando pra gente essa canção esquecida, nos chamando para voltar para o que realmente importa, para valorizar a verdade, para ouvir o nosso coração, dizer não para essas transigências que o ego nos convida a fazer e ter a coragem de ir além. Ele já está cantando essa canção esquecida, nos chamando. Então, o convite é para a gente cantar de volta, para a gente cantar com todo o nosso coração esse desejo por Deus e nada mais, né?
por nada mais. Tô lembrando aqui da música, né? Com os lembretes do amor. Tem um lembrete do amor que fala muito sobre isso, que me ajudou muito a sair de várias crises, que parecia ser crises depressivas, né? Várias gaiolinhas ali, escuras, negras, que eu entrava. Que é o lembrete: além de todo medo, só amor. Além de tudo que tenta te limitar, te diminuir, só amor. Seguido de um outro que ainda tá virando música, que é: você é grande demais para ser pequeno. Qualquer coisa do mundo te limita. Qualquer coisa do mundo é uma gaiolinha que vai te deixar pequeno demais para ser grande. Mas o Espírito Santo está o tempo todo falando no nosso coração: você é grande demais para ser pequeno. Você tem, nossa, tem vários lembretes sobre isso. Tem um outro também que eu amo, que é: você tem aí agora toda a capacidade de Deus para transcender qualquer coisa desse mundo. Nossa, esse lembrete. Então você tem aí agora toda a capacidade de Deus para dizer não para todas essas gaiolinhas e escolher sinceramente, profundamente, seguir seu coração. Ele sabe o caminho para Deus. Ele sabe, ele já está te guiando, ele já está te mostrando qual o passo que você precisa dar para ir além. E essa é uma oração muito forte. Eu quero ir além de todo medo, confiando. Além de todo medo, só amor. Além de todo medo, só amor. Além de todo medo, só amor, gente, só amor. Só. Vamos juntos cantar essa oração. Me leva além. Nossa, quantas vezes eu já usei esse lembrete. Me leva além. Me leva além. Me leva além. Nossa, vamos muito juntos. Além. É isso. Entenderam por quê? Porque muitas vezes quando a gente lê uma lição dessa, né? A paz de Deus está brilhando em mim agora. Se eu tô comprando alguma gaiola do ego, essa lição não vai fazer sentido nenhum. Vai ser muito difícil praticar. E o contrário também, né? Se eu tô atento a essas gaiolinhas, eu consigo alcançar o que ele tá falando aqui. E para cada gaiolinha que eu fecho, que eu falo não, eu me abro, eu fico mais perto disso aqui. Realmente, gente, assim, ó, realmente. A gente tem que ter muita coragem para ser intransigente, porque às vezes, como eu falei, a gaiolinha vai ter cara de sua mãe, seu filho, seu trabalho, seus próprios pensamentos. O ego pode usar qualquer forma desse mundo, qualquer forma, como gaiolinha preta ou gaiolinha dourada, viu? Vamos ficar muito atentos a isso.